Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a nossa revista neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, quando estamos tratando sobre o Sermão do Monte. E no estudo do Sermão do Monte, o tema do trimestre é os valores do reino de Deus e o subtema, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estamos estudando por que o Sermão do Monte é importante para a igreja. Alguns podem dizer que o Sermão do Monte ficou ligado lá na lei e não é mentira, que ainda não existia a igreja, ainda não existia a nova aliança. A nova aliança foi fundada na cruz e a igreja surgiu em Atos. Então nós temos que sim, o Sermão do Monte veio para os judeus no período em que a lei vigorava. Mas nós temos também que a igreja foi enxertada na oliveira verdadeira. E sendo enxertada na oliveira verdadeira, a igreja agora também é a destinatária do Sermão do Monte e por isso nós estamos estudando. Já tivemos 5 valiosas lições e estamos entrando na lição de número 6. O título da lição 6, que está preparada para 8 de maio de 2022, é Expressando palavras honestas. Expressando palavras honestas. Nós já estamos há vários dias observando que Jesus está tirando deles a ideia do que é externo, do que é endógeno, aliás, do que é exógeno, para o que é interno, para o que é endógeno. Ou seja, pautavam-se muito no exterior, na roupa que alguém vestia, na forma que alguém orava, na forma que alguém praticava um pecado, era preciso ter uma consumação, eram muito legalistas. No caso da mulher que foi pega no próprio ato de adultério, somente um homem somente cometia adultério se por acaso fosse com a mulher de outro homem. Se fosse com uma mulher solteira, ele não cometia adultério. E a mulher já não tinha esse privilégio, porque o texto da lei em Levíticos fala, em Deuteronômio fala do homem. Só que Jesus veio mostrar para eles que não. O interior deles é o que já estava adoecido, já estava estragado, já estava doente. O que tinha que cuidar nesse caso é o interior. Paulo veio na carta aos Gálatas falar sobre o domínio próprio, que é quem controla, nos ajuda a controlar o nosso corpo com a graça do Espírito Santo, pois faz parte do fruto do Espírito Santo, contra as coisas que o nosso corpo deseja, as chamadas obras da carne. E Tiago disse lá na sua carta que primeiro gera dentro de nós, depois que gera dentro de nós é que surge o pecado. Então nós podemos abortá-lo antes dele nascer. Nós hoje, estudando a temática de expressando palavras honestas, nós temos que as palavras saem de dentro, as palavras saem do coração. E Jesus disse que a boca só fala do que está cheio o coração. Olha que coisa interessante. Ninguém vai falar do que não sabe. Alguém vai fazer uma prova numa faculdade ou num concurso público sem antes ter estudado? Alguém vai tocar algum instrumento musical sem antes ter estudado? Alguém vai administrar, vai cuidar uma máquina, operar uma máquina sem antes ter aprendido a teoria? Não, então a boca só fala, que é a prática, daquilo que está dentro do interior. Se a pessoa vive com a mente voltada por pornografia, sua boca só vai falar pornografia. Se a pessoa vive com a mente voltada para trabalho, sua boca vai falar sobre trabalho. Tem pessoas que não citam nada da Bíblia. Por que não citam nada da Bíblia? Porque não lê a Bíblia. Paulo orienta que maneje bem a palavra da verdade. Então fica aí a dica, quando você vê um obreiro pegar o microfone e não saber citar nada da Bíblia ou um crente comum, é porque não está lendo a Bíblia. Porque quem lê sempre vai ter algo para falar, assim diz o jargão popular. Quem lê sempre tem algo para falar. Hoje, terça-feira, nós faremos leitura no livro dos Salmos, no Salmo de número 15, nos versos de 1 a 3. Eu ontem até fiz referência errada. Eu disse que era o Salmo 30, eu dobrei a medida. Mas não é o Salmo 30, é o Salmo 15, que vai falar do cidadão do céu. Ou seja, o verdadeiro cidadão do céu. Uma curiosidade aqui para os irmãos. Esta é uma das poucas passagens onde fala do céu no Antigo Testamento. Como assim? Não foi ensinado aos judeus no Antigo Testamento desejarem os céus. Os irmãos podem ler
que eles desejam a terra, eles desejam o milênio, eles desejam que o reino seja tomado, eles desejam a terra. Jesus já veio trazer uma nova dinâmica, onde ele disse que devemos ajuntar tesouro no céu, que ele iria para o céu, que ele voltaria, que nos levaria para o céu. Paulo depois foi levado ao céu para compreender qual era este céu. Paulo volta e nos diz como é que vai ser quando nós formos para o céu. Depois João é arrebatado lá em Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 1, e vai ao céu também e relata todo o livro do Apocalipse. Então o céu se tornou uma métrica, um destino, um objetivo para a igreja. Os judeus não tinham esse objetivo. Então, quando nós encontramos o texto do Salmo 15 falando do céu, chega a ser algo espantoso, chega a ser algo bom, satisfatório, revigorante, porque os judeus não tinham esta perspectiva. E no Salmo 15, de 1 a 3, a epígrafe aqui da leitura diz: fale a verdade de coração. Fale a verdade de coração. Vamos entender o que diz o Salmo, fazendo leitura na versão Almeida atualizada com a Bíblia de Estudo da Reforma. Versão Almeida atualizada, a Bíblia de Estudo da Reforma. Vamos fazer essa leitura. Diz assim o versículo 1 do Salmo 15. Quem, Senhor? É uma pergunta, tem uma vírgula, tem uma pausa. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aqui nós já temos uma alusão à Nova Jerusalém, a cidade santa. Leia lá em Apocalipse capítulo 21, que você vai ver que ela desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Quem habitará neste local? Quem é, Senhor, que vai beber do rio da vida? Quem é, Senhor, que vai se alimentar do fruto da árvore da vida? Senhor, quem? O salmista está preocupado, ele está perguntando, e é um salmo de Davi, está registrado aqui. Senhor, quem é que estará no centro da praça? Quem é que vai te ver no centro da praça, Senhor? Quem é que vai habitar nestas moradas que tu mesmo fostes preparar? Seria uma pergunta direcionada ao Senhor Jesus Cristo. Aí o mesmo salmista, no verso 2 do Salmo 15, diz: o que vive em integridade. Aqui já é algo subjetivo, gente. Não é algo que dá-se a alguém o direito de fazer por nós, não. Sou eu e você que devemos viver íntegros. Alguém tem que olhar e dizer, não, aquilo ali não é outra matéria, é aquilo mesmo, não é outra essência. Ah, eu comprei um móvel pensando que era madeira e na realidade não era. Eu uma vez comprei um armário de metal e na base do armário assim eu pensava que era mármore. Ah, eu quero aquele armário de metal que venha com uma base de mármore. Que mármore que nada, a cor era mármore. Mas ele não passava de uma imitação de madeira com forro. Íntegro, tem que ser íntegro, tem que ser aquilo mesmo. Você compra um objeto pela internet e pensa que é metal, quando chega lá não é. Íntegro, tem que ser íntegro. Aí o versículo diz, o que vive com integridade. Segunda coisa, que pratica a justiça. Existe justiça e existe o direito. Alguém diz, quando houver um conflito entre a justiça e o direito, parta pela justiça. Justiça dá a cada um o que lhe pertence. Aí eu me pergunto, eu tenho dado a alguém o que alguém merece? Eu tenho entregue a alguém exatamente o que ele precisa? Eu tenho sido justo nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas ações? Ou seja, não é só ser íntegro, também tem que praticar a justiça. É igual a questão do bom, da benignidade e da bondade. Não é somente ser benigno, não é somente ser bom, tá parado, tá inerte. É preciso ser benigno, é preciso agir, é preciso mostrar isso na prática. Na prática eu tenho praticado a justiça? Você tem praticado a justiça? Nós estamos falando de quem vai morar no Santo Monte, de quem vai morar na habitação de Deus. Aí o versículo continua. Aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quem é?
é o que vive a integridade, é o que pratica a justiça e de coração. Tem uma vírgula aqui para chamar a atenção. E de coração fala a verdade. Porque às vezes só falam dos lábios para fora. Às vezes só fala da forma que agrada aos demais. Mas lá do coração fala a verdade. Vamos ao versículo 3, que é para nós entendermos por que ele é um verdadeiro cidadão do céu. O que não difama com a sua língua. Ele não usa a língua para falar mal de alguém, difamar, estragar a fama de alguém, a imagem externa que alguém tem sobre alguém. Existe a injúria, que é quando a pessoa não gosta do que ouviu a seu respeito. Existe a calúnia, que é quando atribui a alguém um crime. Existe a difamação, que é quando sai por aí afora acabando com o nome da pessoa, arrasando com a sua moral, com a sua índole. As pessoas o veem de uma forma, a pessoa faz questão de levá-lo de outra. Tem algumas igrejas aí, Pernambuco, Sergipe, que estão com alguns problemas nas convenções. E algumas pessoas estão na rede social arrebentando. Tem alguns famosos aí também que estão com algumas intrigas. As pessoas estão na rede social arrebentando. Então, aquele que não difama, por mais que o fato seja verdade, não difama. E uma interpretação que recentemente um presbítero me passou acerca de um versículo diz bem assim: ai daquele que vem, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, uma coisa é praticar o ato, outra coisa é dar vazão ao escândalo, é dar publicidade, é jogar a coisa para frente. Este tal, a Bíblia diz que para ele tem o ai. Então, não difama com os lábios, não difama com a sua língua, não difama com a sua língua. E não faz mal ao próximo, não faz mal ao próximo. Antes de agir, ele diz, se fosse comigo, como seria? Aí continua, nem lança injúria contra o seu vizinho. Tem uma outra passagem que não está aqui agora, que diz bem assim, ainda que jure com dano seu, não muda. Continua também. Eu acho que vai ser lá no 30 mesmo, que diz bem assim, não empreste dinheiro com usura e tal, mas o foco aqui é não usar a língua para falar mal, porque a pessoa que fala, ele só revela o que tem no interior. E esta semana nós estamos falando sobre expressando palavras honestas. Já pensou como é que o mundo seria diferente se nós agíssemos de forma diferente? Legal, né? Domingo nós vamos discutir isso na escola dominical e você não deve faltar. Senhor, marido, traga a esposa, traga os filhos. Venha para a escola dominical, vamos aprender a palavra de Deus. Irmão, compartilha aí, irmão. Manda esse texto para alguém. Evangeliza alguém aí com esta mensagem. Vamos abençoar outros com a palavra do Reino de Deus. E se inscreva no nosso canal. Compartilhe, curta, comente. Vamos todos ser abençoados com a palavra do Reino de Deus. Até domingo, querendo o Senhor. Pai do Senhor.